Olá, amados. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, estamos aqui mais uma vez, nessa semana, para que possamos encerrar a semana louvando, glorificando, exaltando o nosso Pai, estudando, buscando a palavra dele, se aproximando, buscando essa intimidade com o conhecimento da palavra, com a prática da palavra, isso é o que verdadeiramente deixa o nosso Pai feliz, essa busca, esse tentar, seguir, ser imitador do Senhor, praticar essa palavra linda e maravilhosa. Muito, muito me alegra estar aqui com vocês semanalmente, seja no estudo, seja nas pílulas, buscando com essa sede, com essa fome da palavra, para que possamos ser melhores, mudarmos, a realidade de nossa realidade e de quem estiver em nosso entorno, e podermos ser luz e sal da terra, e ensinar, e pregar, e fazer coisas melhores, porque esse é o verdadeiro conhecimento, é o conhecimento que edifica, que é a palavra do Senhor. Não que não precisamos estudar, não, mas um estudo baseado, pautado, enquadrado dentro da palavra do Senhor. Esse sim é o conhecimento que muda tudo, muda toda a realidade desse mundo, que está tão caótico, que está precisando de tanta mudança, amados irmãos. Porque quero deixar bem claro, não sou pregador, não sou influencer, não sou pastor, não sou líder religioso, não, nada disso. Sou membro de uma congregação que é uma bênção, mas que sinto sede, sentir esse direcionamento da parte de Deus, de estudarmos a palavra, de buscarmos a palavra juntos com todos vocês aqui, porque esse canal não é meu, é do Senhor. A gente tem que focar apenas na mensagem, não no mensageiro. Tanto que é sempre incentivado. Quem sentir o desejo de mandar uma palavra, um testemunho, quem manda, a gente posta, porque aqui nós estamos no mesmo barco, juntinhos, para seguirmos o Senhor e melhorarmos como seres humanos e fazer a diferença, fazer com que a gente possa trazer pessoas, se inspirem, porque somos o que fazemos, não o que dizemos, para que as pessoas possam ver as nossas mudanças, nossas atitudes, e possam seguir, buscar essa palavra e dizer: isso aqui é bom demais, eu quero fazer isso, eu quero ser assim, amados irmãos. Porque hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus sobre algo que todos nós precisamos, amado. A verdadeira mudança. Esse é o nosso estudo de hoje. A verdadeira mudança. Porque muitos dizem assim, amados: meu marido precisa mudar, minha esposa precisa mudar, meu irmão precisa mudar, meu patrão precisa mudar, meu vizinho precisa mudar, o governo precisa mudar. Mas poucos têm coragem de dizer: eu preciso mudar. Aleluia, Pai. Poucos têm essa coragem, amados. Romanos 12:2 diz: não se conforme com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Deus fala aqui? Não se conformem com esse mundo, não sigam esse mundo, não aceitem as imposições desse mundo, amados. Que possamos ser renovados, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Não se adequar, a gente tem que ser luz, a gente tem que não aceitar os ensinamentos do mundo de hoje, amados. Porque a verdadeira mudança não é a que os outros querem ver em nós, mas a que Deus realiza dentro de nós, amados. Porque muitos mudam por fora, mas não por dentro. Aleluia. A famosa hipocrisia farisaica, aquele farisaísmo. Eu vou dar um exemplo bem claro, amados, porque muitos falam, o Brasil só vai ter mudado quando não precisamos mais amarrar a caneta, aquela canetinha. Parece chocante, amados? Mas é uma verdade. Só vamos enxergar a verdadeira mudança quando não precisarmos mais amarrar a canetinha lá no comércio, no ponto, em algum lugar. É chocante isso, amados, mas vamos ser honestos, É um desabafo. Só existe o furto do celular porque tem quem compre. Só existe o tráfico
a boca de fumo, porque alguém vai lá comprar. E o dito cidadão de bem, né? Ainda com a sua arrogância, a sua prepotência, fala: só faço mal a mim mesmo. E muitos compactuam: fulano só faz mal a ele mesmo. É horrendo ouvir isso, né? Essas frases prontas, esses clichês. Não, amados. Eu estou citando esse dito cidadão de bem porque tive uma conversa com um dito cidadão de bem, e ele falando sobre as aventuras dele, usando esse tipo de ilícito, e ele disse: não, eu sou um cidadão de bem. A frase serve, tem quem faça pior. Eu digo: meu amado, você não é um cidadão de bem, não. Você não só faz mal a você, não. Você faz mal a todos a seu redor. Você faz mal àquele que está ali na calçada dormindo. Você faz mal às pessoas que são assaltadas, são mortas por gangues, por essa galera aí do mal, por essas facções. Você está financiando isso. É o seu dinheiro de mais muitas pessoas. E aí ele ainda vem com uma frase ainda mais arrogante, mais soberba ainda, que uma pessoa dessa nunca vai entender a verdadeira mudança. Ele disse: mas eu sou só, eu moro só. Eu digo: amado, você pode morar só, você pode ser só, mas você não brotou do chão, não. Você não saiu igual uma macaxeira, não, meu amigo. Você tem pessoas em seu entorno, seja no trabalho, em algum lugar, você tem pessoas ao seu entorno. E quando você gasta esse dinheiro aí, eu digo: eu vou lhe dar uma passagem, Isaías 55, 2, 3. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Porque gastar o dinheiro que não é pão e naquilo que não satisfaz. Será que Deus está dizendo que isso é para você fazer? Ou é pecado que você está fazendo? Entendeu, amados? Porque às vezes pode ter alguém do entorno dele, como ele disse que na arrogância dele que é só, que hoje essa geração, né, eu sou só, eu não preciso de nada, de ninguém, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas se alguém às vezes precisar de um remédio de 50 reais, não tem coragem de dar, mas tem coragem de financiar coisas ilícitas. Então, amados, são essas pequenas atitudes que as pessoas não entendem, mas que dependem da verdadeira mudança. Porque hoje as pessoas dizem: a culpa é sempre dos outros, porque a culpa é sempre dos outros, nunca é da pessoa, sempre são os outros, e nunca ninguém, né? E é aquilo que vamos voltar ao tema, né? Do farisaísmo, né? Como diz Mateus 23, os versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, como esse nosso dito cidadão de bem, que diz que só faz mal a ele mesmo, né, amados? Vamos olhar aqui outro versículo. Isaías 29, 13. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens, amados. Então, já entendemos aqui, né? Jesus já falava, né? Mudar por fora sem mudar por dentro é como pintar um túmulo, né? Bonito por fora, mas podre por dentro, amados. E tem gente que diz, né? Tem outro tipo de mudança, meu Pai. Aleluia, Pai. Gente, a palavra é para mim e para qualquer outro que o coração toque. Vamos lá, aleluia. Tem gente que diz, né? Eu mudei, não me meto mais na vida de ninguém, né? Se acha o melhor, o maioral, né? Tem aqueles que... A mudança hipócrita, né? Eu mudei, eu sou uma pessoa altamente, né? Como diz a história. Aí, né, na roda dos amigos, do trabalho, de familiares, né? Vê o erro, vê alguém falando uma coisa errada, né? Vê alguém incentivando uma coisa errada, fica calado, né? Acha que mudar é ficar neutro. O famoso sabonete de bebê, o neutrão, né? Eu sou o maior, eu já mudei, eu não preciso me meter nisso, não. Aí quando vem o problema, as consequências, né, caem sobre todos.
ainda vem, né? Essa dita pessoa cheia de arrogância ainda diz: eu não fiz nada, eu não participei. Realmente não fez nada, amados. Nada para ajudar, nada para orientar, nada para mostrar o caminho. Não chamou no reservado para dar um conselho, uma palavra, um carinho, sabe, um afago e dizer: não, amado, não. Porque se você mudou, se você aprendeu, se você entendeu como funciona, você tem que ser luz e sal da terra, você tem que aconselhar, não com arrogância, com prepotência, como os fariseus, mas tem que chegar, orientar no reservado, com amor, com carinho, conselho, ou então buscar um momento certo, porque olha o que diz Tiago 4,17, o Pai tem, esse manual da vida tem palavra para tudo, olha o que diz Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vou repetir, Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos ver mais um aqui para o sabonete neutro aqui. Ezequiel 33, 8, 9. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Aleluia, Pai. Então, amados, muito me alegro, muito fico honrado de estarmos juntos aqui, estudando, aprendemos juntos, porque só assim vamos entender, vamos aprender, vamos seguir, vamos praticar a palavra para conseguirmos a verdadeira mudança, amado. Porque a verdadeira mudança não se omite diante do erro, estamos vendo aqui, mas aponta o caminho em amor, né? Sem arrogância, no reservado, com bondade, com a caridade mesmo, de querer que a pessoa mude, que pode seguir o mesmo caminho de Deus, o caminho do Senhor. É isso sim que a verdadeira mudança faz. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Porque muitos acham que esse versículo aqui, amados, é sexto sentido, mas pessoas que não conhecem a palavra, né, que as pessoas que acham que não precisam orientar, que não precisam falar, que não têm entendimento da palavra, acham que é sexto sentido, mas a palavra já diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? As pessoas acham que é sexto sentido e tal, mas não, amado, é Deus, é o Espírito Santo falando, porque todos somos filhos de Deus, Ele quer salvar todos, Ele quer todos arrependidos, Ele quer todos rendidos, Ele quer todos bem, Ele quer todos fazendo o caminho, o que a palavra pede. Ele não quer ninguém no caminho do mal, Ele não quer perder ninguém para o inimigo, para o maligno, porque você ou serve, não se serve a dois senhores, ou você serve ao maligno ou você serve a Deus, ou você serve a carne ou você serve o Espírito, não tem como. Então Deus quer todos do seu lado, arrependidos, sabe, com a verdadeira mudança. Mas muitos não ouvem o Espírito Santo, ou como eles mesmos falam, o sexto sentido, né? Olha aqui o que diz João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço todas elas e elas me seguem. É isso que o Pai quer. A mudança não acontece quando Deus fala, não, mas quando ouvimos e obedecemos. Não é aquela ovelha teimosa: ei, vem cá, corre, não. É quando ouve, vem para os pés e obedece, amados. Aleluia, Pai. É isso que o Pai nos pede, é isso que o Pai nos cobra, amados. Porque me veio à mente aqui um testemunho do irmão, né? O irmão me contou um testemunho, eu vou ser bem breve, porque ele me falou frases que me marcou muito, por isso que eu agora veio a lembrança, né? Ele falou para mim que era como uma zebra. Aí eu
fiquei pensando, realmente, a zebra, nunca vi ninguém montar uma zebra num circo, nada. Eu nunca vi a zebra ser realmente domesticada. Deve ser muito teimosa, né? Aleluia, Pai. Ele disse que não ouvia a voz de Deus, né? Não ouvia a voz do Espírito Santo. Fazia do seu próprio jeito, a sua carne, seu entendimento, né? E com aquela turminha, aquela rodinha de amigos que não agregam, não acrescentam em nada na vida de ninguém, ele começou a usar droga, aí já estava no crack, e ele disse que um dia amanheceu e poderosamente ouviu o Espírito Santo, resolveu obedecer, resolveu fazer como as ovelhinhas, se achegar, se humilhar, e começou a fazer a verdadeira mudança. Aí veio a frase dele que me marcou também. Ele disse que ficou com isso na mente. Eu disse, meu Deus, eu sou um laboratório. Eu tanto vivi a carne como o Espírito, mas agora eu prefiro o Espírito Santo, a verdadeira mudança, a rendição, porque ele diz que nesse meio, saem palavras dele, que todos que estão lá anseiam essa verdadeira mudança, mas não, sei lá, o inimigo cega, seta e não tem coragem. E ele diz que quando um toma uma decisão, acaba ajudando os outros. E ele diz que hoje a maior alegria dele, né, ele diz que tem uma casinha própria, ele diz, é pequeno, é pobre, tem um empreguinho, não ganho muito, mas eu consigo viver bem, eu, minha esposa, tenho minha filha. Aleluia, Pai. Sabe, amados? E ele diz que é a maior alegria quando ele chega em casa, que dá uma boa noite, que abraça a esposa, abraça a filha. Ele disse que se soubesse que isso ia ser a maior alegria dele, nunca teria se metido nessas coisas. Para você ver, né? Quando ouve o Espírito Santo, quando faz a verdadeira mudança, quando tem humildade, quando assume os seus erros, né? Quando acha que... Porque muita gente acha que estou passando por isso, quer colocar a culpa em alguém, né? Porque sempre a culpa é dos outros, é sempre aos outros. Amados, uma coisa que eu digo, sem medo de pecar e de errar, e digo garantido, pelo pouco que eu conheço da Bíblia, nunca a culpa é de Deus. Sempre a culpa é nossa. Nunca é de Deus, amado. E por que eu estou dizendo isso também? Lembrei aqui a mente. Foi preso ontem um pastor que tinha um serviço de telemarketing do Celestial. Ele cobrava até R$1.500 por uma oração ou por uma profecia. Meu amigo, meu Pai eterno, Senhor Jesus, quem liga para uma pessoa dessa tem o mínimo conhecimento da palavra de Deus, sabe que Deus existe, acredita em Deus. E você achar que eu pagando R$1.500, agora eu vou usar uma licença poética aqui de uma pessoa da TV que usa essa palavra de forma errada realmente, mas para brincar. Aí o cara paga lá R$1.500 e diz, agora eu se consagro, agora eu me dei bem, vou pagar R$1.500, vou resolver todos os meus problemas, vou resolver todos os meus BO e vou seguir aqui, ó, Deus vai me ajudar, agora eu vou só pagar R$1.500 e acabou. Será mesmo que é isso? Será que se eu estou com algum problema eu não preciso mudar, eu não preciso voltar, eu não preciso me humilhar, reconhecer, buscar o Pai, pedir perdão e ter a verdadeira mudança para que o renovo, a restauração, a reconstrução siga na minha vida? Não, eu vou procurar o maligno, porque esse é um caba desse, tanto que ele está preso, enviado do capeta, do satanás, é um maligno. O caba cobrar R$1.500, será que as pessoas acham que Deus lá em cima tem a calculadora, tá? Opa, vamos receber a transferência aqui, porque eu agora vou fazer uma bênção na vida, que esse aqui pagou R$1.500. Meu amigo, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Sabe? Porque o que passa achar que pagando R$1.500 a sua vida vai mudar. Aqui Isaías 55:2-3, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Meu Deus, um pecado gigante. Achando que um camarada desse cobrando R$1.500 vai lá, profetiza na vida e vai acontecer. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso mudar, eu não preciso deixar de ser. Por que a pessoa pagar um negócio desse? Eu espero que seja somente ignorância, porque é uma arrogância, é uma prepotência achar que vai conseguir algo pagando a Deus R$1.500 uma oração, uma profecia. E ele
foi bloqueado milhões na conta dele, alguns milhões na conta. Então é sinal que muita gente estava pagando. Meu Deus, é absurdo. Que geração vaidosa, arrogante, prepotente, sabe? Querer tudo fácil, sem luta, sem perseverança, sem batalha, sem rendição, sem humilhação, sem cruz. Acha que aqui, ó, Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Andar no Espírito e jamais a carne, porque isso é a carne que está lhe pedindo para você pagar essa grana para esse cara fazer isso. Isso não existe em lugar nenhum da Bíblia. Como é que cristãos, pessoas que creem em Deus, sabem o que precisa ser feito, caem numa armadilha, numa cilada do inimigo dessa? É por isso que eu digo, o inimigo é sedutor, o inimigo cega as pessoas com soluções fáceis, o jeitinho, a gambiarra, o negocinho fácil, porque, amado, quem vive teimoso na carne nunca muda. Quem se rende ao Espírito Santo começa a ser transformado. Não tem como servir a dois senhores, amados. Aleluia, Pai. Ou serve ao Senhor, ou serve ao inimigo, ou serve a carne ou o Espírito. Como o Pai já diz, né? E nem morno, que se estiver morno, ele diz que sente vontade de vomitar. Estou a ponto de te vomitar, porque nem é esquente nem frio. Então, amados, é isso que temos que entender. A verdadeira mudança, sem teimosia, sem arrogância, sem soberba, sem achar que precisa ser neutro, né? Como estamos vendo esses tópicos aí. Não, a gente precisa fazer a verdadeira mudança. Vamos também ser frutos dessa verdadeira mudança. Vamos ser frutos dessa verdadeira mudança. Por que frutos? Vamos lá, Mateus 7, do 16 ao 17 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, amados. Precisamos ser fruto dessa verdadeira mudança que ansiamos, que lutamos, que buscamos. Será que achamos que vamos mudar só com o estalar de dedos, sem fazer, sem praticar, sem a obra, sem seguir o que o Pai pede? Vamos encher com um verdadeiro amor, tirar essa teimosia do mundo, essa raiz de amargura, essa teima, essa vaidade, sabe? Esse ego, se acha, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou isso. Não, vamos ser melhores, não queira ser melhor, queremos ser melhores juntos, em unidade, buscando ao Pai, com o propósito do Senhor, pautado na palavra do Senhor. Ezequiel 36, 26 diz: dai-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas precisamos ter a verdadeira mudança, a rendição, sabe? Nos desprender, né? Esse coração novo, para tirar de vós esse coração de pedra, dar espírito novo, amado. Efésios 4, 22, 24 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Tá vendo, amados? Deus nos ensina a nossa verdadeira mudança, porque mudar de palavras não prova nada, agora mudar de atitudes prova tudo. Somos o que fazemos, não o que dizemos, amado. A gente tem que ter isso muito claro, né? Porque muita gente, eu sou, não, você é o que você faz, amado. Porque, vamos lá, um exemplo aqui, bem simples que veio na minha mente. Imagine um grupo aí de 20 pessoas, presas, né, escravas em bebidas, jogos, compras, vaidade, prostituição, luxúria, drogas.
todos dizem, né? Fulano precisa mudar, porque é sempre assim, fulano precisa mudar, fulano tem que mudar, ciclano precisa mudar, mas ninguém reconhece que precisa mudar, porque sempre acha que a culpa é dos outros. Ninguém dá o primeiro passo, né? Por causa está cheio da carne, né? A vaidade, tudo. Mas agora, se apenas uma pessoa se humilhar, como o exemplo do amigo, né, que deu testemunho, se uma pessoa só reconhecer que precisa mudar e deixar Deus agir, o Espírito Santo entrar e agir, quando os outros virem sua mudança verdadeira, aleluia, vão acreditar que também é possível, amado. Porque quando essa pessoa fizer a mudança, porque quem vive nessa vida, o menino lá mesmo disse, anseia por mudança, isso vai gerar uma reação em cadeia, sabe? Um muda, influencia dois, dois mudam, influenciam cinco, e logo todos são mudados, impactados, porque sabemos, amado, nós estudamos e temos o conhecimento, não precisa de nada, basta o Espírito, a pessoa deixar o Espírito Santo tocar. Se for tocar de seu coração, aí o Espírito Santo vai agir, vai trabalhar, vai mudar, vai ensinar a ser pessoas melhores. E é isso que estamos aqui, para que possamos propagar essa verdadeira mudança, amados. Mateus 5, do 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então é isso, amados. Se um grupo desse de pessoas, uma começar com uma verdadeira mudança, vai fazer uma mudança, vou agora usar, não sei nem se pode, um estrago do bem, né? Vai tirar todas as pessoas do mal e trazer para o bem, amados. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolhem hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. É isso, amados, que Deus quer da gente. Porque quando somos verdadeiramente transformados, com a verdadeira mudança, somos luz. E essa luz ajuda a iluminar todos que estão em nossa volta, a nós mesmos. E eles vão nos iluminar também, amados. Agora temos de vigiar, ter cuidado com a hipocrisia, né? Porque o hipócrita ele cobra a mudança dos outros, mas a verdadeira mudança começa em nós, amados, não cobrar dos outros, né? Como o Senhor fala aqui em Mateus 7, do 3 ao 5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse versículo até já fizemos uma pílula sobre ele. Deus que não está dizendo que não pode julgar, que não pode cobrar, que você não pode orientar. Pode sim, mas aí você primeiro precisa da verdadeira mudança, você precisa ser restaurado, você precisa ser renovado, você precisa estar com amor, com bondade, chamar no secreto, no reservado, ensinar a pessoa, mostrar o verdadeiro caminho. Aí sim, você sem a sua trave, você pode orientar quem tem um cisco no olho. É isso que Deus cobra. Mateus 23, do 2 ao 4. Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Tá vendo, amados? Deus, obedeçam, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam, são hipócritas. É isso que Deus pede. Vamos cobrar, mas que a gente possa estar praticando o que a gente esteja cobrando, que a gente possa ser humanos melhores, que a gente possa estar vivendo o que o Deus nos ensina, o que a palavra nos ensina, amado.
Então, amados, vamos provar a verdadeira mudança com o coração e o espírito renovado, e sendo luz na vida das pessoas e sal na terra, mas com a sabedoria, com leveza, com mansidão. Deus quer progresso, não quer perfeição, porque erramos, Ele sabe, nós somos da natureza caída, falhamos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, amados, porque o inimigo está em derredor, quer nos desanimar, porque ele está vendo que a gente está buscando a Deus, que a gente está aprendendo, que a gente vai praticar essa palavra, que vamos ser melhores. Ele sabe que estamos no caminho, aí vai jogar aquele pensamento mal, né? Ai, não vou mudar, eu não consigo. Mas não, amados, não vamos ouvir o inimigo, e sim a Deus, e sim o Espírito Santo. Nós conseguimos, nós vamos vencer, nós vamos estar sempre aqui estudando, lutando, para a gente possa fazer o melhor que nós podemos com o que nós temos. Somos falhos, somos. Vamos errar? Vamos. Mas Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Aleluia. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. 7 vezes vamos cair, né? Mas vamos se levantar. O Senhor vai nos sustentar, vai nos levantar com a sua destra. Mas os perversos sim, esses sim serão derrubados pela calamidade, amado. Porque o inimigo tenta, sabe, nos anular, nos paralisar, sabe? Tenta nos fraquejar. Mas Deus, amado, nos levanta para nos fazer continuar. Então vamos fazer a verdadeira mudança, para que Deus, sabe, declare assim na nossa vida: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. É isso que a gente precisa mudar, para ouvir isso do Pai, que nós somos o filho dele amado e que ele tem prazer. Amém, amados? Aleluia, aleluia, Pai. Amados, quero agradecer toda a honra e toda a glória para nosso Pai. Fico muito alegre em vocês estarem aqui comigo. Fico muito alegre. Quero pedir perdão pela emoção, e hoje foi bem palavras duras, mas essas palavras são para mim e que possa tocar o coração de alguém. Amém, amados? Vamos fazer aqui uma pequena oração e agradecer, enaltecer, glorificar e louvar o nosso Pai. Amém? Ó Senhor Deus, que possamos ouvir essa palavra com mansidão, que possamos ter a bondade, a caridade e o amor que o Senhor nos pede no coração, para que possamos ouvir e ansiar essa verdadeira mudança, que o Senhor possa nos aquecer esse coração com essa verdadeira mudança, que possamos seguir essa palavra, que possamos praticar essa palavra, que possamos ensinar essa palavra, que possamos ver melhoras, que possamos ser seres humanos melhores, que possamos estar sempre nessa busca constante de Ti, para Ti, Senhor, seguindo a Ti, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Quero agradecer a todos e até uma próxima, se assim o Senhor, nosso Deus, permitir. Aleluia, Pai.